outra vez. Agora sim, agora está gravando, então. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento. Vou fazer a leitura inicial. Nuno faz a nossa oração. Nuno, por favor. E depois Edson vem aqui. Espero que esteja mais assentos ocupados. Sempre tem, né? Começa assim, depois vai esquentando, vai esquentando. Quer dizer, o Edson vai atraindo as pessoas para cá. E nós começamos. Que Jesus os abençoe. Lição número 53, provações. Antes que o vaso delicado fosse utilizado como adorno precioso, hábeis mãos modelaram a argila humilde, levando-a ao fogo. A lúmera valiosa, que aproxima a galáxia mergulhada no abismo celeste, sofreu altas temperaturas, demorando-se longos meses em resfriamento vagaroso. Para que a lâmina do ferro pudesse resistir à invasão perigosa da umidade que a destrói, suportou a oxidação em fornos de alto teor caloférico. A fim de que a joia delicada se tornasse adereço, o ouro foi submetido a cuidadoso processo de purificação ao fogo. Para que a força elétrica transformasse em claridade na lâmpada, delicados filamentos se incandesceram. O fogo está presente em múltiplas operações da atividade humana e da vida em geral. Fogo nos embora o infinito, novos sóis, novos mundos incandescentes, fogo na terra, lava mortíferas, metais liquefeitos na pirosfera, fogo nas almas, chagas vivas da emoção dilacerada e do corpo ferido. A provação para o espírito encarnado é fogo purificador. Dores na alma, em forma de angústia e saudade, provando a resistência da fé. Dores no corpo, nas úlceras, purulentas, provando o valor da fé. Dores no sentimento, em forma de ansiedade e frustração, provando fé. Todavia, de todas as lutas e provanças, sai a alma purificada por as inumeráveis glórias da imortalidade, como da ganga impura sai o ouro valioso para o esplendor dos diademas e os primores da ourivesaria. Guarda-te nas provações no valioso refúgio da paciência, confiando no celeste Pai. Mesmo que chovam dificuldades, que a solidão assinale aos teus dias e que ardam labaredas na alma, impedindo que o claro som pareça luminoso aos teus olhos, confia no Senhor e segue. Aqueles que te procederam na jornada e hoje se constituem os teus guias espirituais, estiveram ontem na mesma via de aflições, provados e azorragados, mas vencendo a si mesmo, içaram o coração ao amor e atingiram o clímax da redenção, com o coração ralado, as mãos feridas, a alma angustiada, as ilusões esboroadas, para despertarem, logo depois, além da morte, redimidos de toda irredenção, infinitamente felizes.
Vamos orar? Querido Pai, que alegria é voltar à tua casa, sentir essa vibração maravilhosa em nossos corações, sentir essa paz, a harmonia que nos envolve, estar sobre o teto aonde tu permaneces. Te agradecemos por todas as bênçãos da saúde, da família, do trabalho. Pai, te queremos pedir hoje pela paz do mundo, pela paz que toque todos os corações, sejam eles em que parte do universo seja necessário. Que a tua misericórdia toque cada um de nós, pelo bem de todos nós. Nos ampara, nos reconforta e nos intui. Pedimos à espiritualidade que possa trazer para nós o entendimento através das palavras do nosso querido colega que vai trazer a nossa palestra e que a gente possa interpretar e colocar ela em nossas vidas. Agradecendo à espiritualidade amiga da Casa Amor e Luz por este ambiente tão reconfortante, um ambiente tão amoroso, que possamos nos envolver todos numa sintonia e assim interpretemos melhor as palavras que vão ser dirigidas para nós. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A proposta do nosso estudo de hoje é falar a respeito das tentações. E gostaríamos de começar recordando essa bonita apresentação de La Pietà, de Michelangelo, que estimulou a nossa querida Maria Dolores a escrever um poema chamado Dom de Deus, em que ela assim diz: alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso neste bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando, aresta sobre aresta, amparando e brunindo, o mármore que se entesta vê afinal o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima, que jazia oculta, parece soberana. É um anjo que sorri quase em filigrana, uma pedra, por fim, que se transforma, com prodígios de forma, em requintes de luz, de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te amaece e te amarfanha a vida, não grifes maldições, não fabriques labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. E aí a gente pode começar a pensar:
o significado dessa mensagem de Maria Dolores quando nos remete a esse trabalho da reforma íntima, do autodescobrimento, a esse trabalho que nós precisamos fazê-lo com a intenção de buscá-lo. Porque muitas vezes a gente pensa que simplesmente a gente pode deixar o tempo e que o tempo vai fazer as transformações. No entanto, assim como uma pedra, se deixarmos ali ao tempo, a erosão pode fabricar várias formas, mas nunca aquela que nós esperamos. Então, se a gente não investir, se a gente não se dedicar, se a gente não usar da vontade para ali, ante as marteladas que precisamos dar, não vamos conseguir chegar à excelência de descobrir esse anjo que está dentro daquela pedra. Da mesma forma ocorre conosco. Enquanto não fizermos movimentos firmes, voluntários, ou seja, aqueles guiados pela vontade, no autodescobrimento, no trabalho redentor que precisamos fazer dentro de nós, não conseguiríamos atingir aquela perfeição, aquele desenvolvimento, aquela evolução. E então, em se tratando das tentações, poderíamos perguntar: de onde vêm essas tentações? Qual a origem das tentações que tantas vezes nos atormenta? E numa visão maniqueísta, numa visão muito infantil, muitos de nós guardamos ao longo da vida inteira essas ideias de que existe um gêniozinho do mal e um gêniozinho do bem. Dois que estão ali como se a disputar a nossa preferência o tempo todo, como se estivesse nos guiando para cá ou para colar, a depender daquele dia, daquele momento, daquela circunstância, e nós como se fôssemos somente uma marionete neste processo em que esses dois indivíduos estão a sempre lutar. Então, é muito fácil nós colocarmos os problemas ou a razão, a causa dos nossos equívocos, dos nossos deslizes, das nossas tentações em fatores externos. Em algo externo que está atuando sobre a gente e que aí se torna responsável pelos maus procedimentos, pelas más escolhas, como se existisse realmente esse gênio do mal que estivesse a todo tempo buscando fazer-nos desviar do grande roteiro a que nós precisamos executar. Pensando um pouco mais profundo, de uma maneira muito mineira, né, digamos assim, Chico Xavier nos propôs definir que ser tentado é estar correndo de um cão grande, bravio, mas doido para o cão te alcançar. Doido para o cão te morder. Então, o que está acontecendo? Por que nós estamos vivendo essa experiência dessa forma? Porque nós, como seres humanos, diferentes dos animais, temos algo chamado desejo. E o desejo vai nos dirigindo muitas vezes para uma ou outra situação, nos conduzindo muitas vezes de encontro daquelas coisas que às vezes nós gostaríamos até de evitar. Eu até acho que eu já poderia estar num outro ponto da minha vida. Eu acho que eu já poderia ter subido um pouco mais essa escada, mas o desejo, como mel, como algo ali vibrante, como algo pegajoso, como algo que me prende, me faz permanecer no patamar em que me encontro. Porque subir exige esforço. Subir tem uma incerteza. O que será? Será tão agradável estar neste outro nível? Trará-me a satisfação e o prazer. Eu sinto prazer onde estou, no ponto em que estou. E se eu seguir à frente, eu terei esse prazer, terei essa alegria? Então, todas essas dúvidas fazem com que, muitas vezes, a gente retarde a marcha, segurando o passo nessa evolução, nos retendo a patamares aos quais que nossa consciência já nos indica que era preciso percorrer, era preciso avançar. Há essa mensagem
nessa passagem de Mateus 26, 41, que é bastante famosa, né? Todos nós conhecemos. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí nós precisamos compreender com profundidade essa passagem. Porque o espírito está pronto. E Emmanuel nos vai dizer que o espírito é a chama. O espírito é a chama da vida que está em nós. A carne não representa aqui o corpo biológico, simplesmente. Porque a gente se equivocou durante muitos séculos pensando que os problemas das tentações vinham do nosso corpo físico. E muitas vezes fomos nós usarmos de chicotadas, de vários tipos de tortura, autotortura, autoflagelação, para que fizéssemos com que a carne silenciasse as suas forças e evitasse que a gente se atirasse num desejo ao qual já considerávamos desnecessários vivenciarmos. E então, nessa tentativa de evitar o que chamávamos de pecado, muitas vezes nós fizemos esse maltrato com a carne. Mas a carne, esses trilhões de células que nós temos, que nos ajuda a movimentar, não é responsável pelo conjunto dos nossos desejos. A carne, conforme diz o espírito de André Luiz, é um mata-borrão, ou seja, é o veículo pelo qual nosso espírito se manifesta e a qual nós conduzimos, ao qual nós direcionamos. Então, a carne simplesmente reflete aquilo que o espírito deseja, aquilo que o espírito busca, e não é a carne que nos conduz. Ah, mas tem os hormônios, temos os efeitos dos neurotransmissores, temos isto ou aquilo. Sim, é verdade, mas como que esse espírito, como administrador, como gerenciador desse processo orgânico, atua sobre essa carne? Porque nós sabemos que é o perispírito quem ordena o nosso corpo biológico. E então, quando nós aparecemos com determinadas tendências, mesmo que certos hormônios e certos conteúdos venham estar ali colaborando, a causa raiz não se encontra no corpo, mas se encontra na alma. Então, Emmanuel nos diz que carne não significa o corpo biológico, mas significa o conjunto de nossas experiências, o conjunto de nossas experiências já vividas. Todo o patrimônio histórico que nós temos de variadas e várias reencarnações que nós trazemos à tona em um determinado momento ao longo da nossa trajetória, reencarnamos e a partir de determinada idade, mais ou menos pela adolescência, o passado retoma a nossa vida. E aí vemos surgir uma série de tendências, uma série de buscas. Então nós que havíamos esquecido as nossas aptidões, os nossos talentos, e aí também havíamos esquecido os nossos erros, os nossos deslizes, os nossos compromissos, os nossos fracassos, passamos a receber toda essa bagagem de volta na adolescência. E aí passamos a recordar e sentir as forças vindas das nossas almas a trazerem, então, essas impulsões que muitas vezes se colocam nas nossas vidas como esses desejos. Tudo isso pode ser muito claro, muito simples, quando nós avaliamos a inércia, o processo da inércia. Como que essa inércia atua sobre a lei física, né? Porque a lei física também é a lei divina, né? E isso se aplica muito bem a gente entender como que esse processo do sentir a fraqueza, essa fraco, aí significa. O que significa este fraco? Se você está dirigindo um carro e você acelera de 20 para 100 km por hora, você sente o efeito da inércia e se projeta para trás. E se você está a 100 km por hora e você freia rapidamente, reduzindo, você sente também um solavanco. Então eu não preciso entender de física, não preciso entender de inércia, mas eu sei que toda vez que eu faço movimentos, eu sinto um solavanco, sinto uma vertigem.
E todas as vezes que eu proporciono para a minha vida a mudança desse movimento, a mudança de trajetória para o crescimento, para a evolução, eu sinto uma vertigem. Como alguém que tinha dificuldade, eu quero ficar onde eu estava, porque ali era seguro, ali eu sentia estabilidade, eu era a minha zona de conforto, mas mudar, evoluir, projetar, seguir à frente, significa que eu preciso sofrer o movimento da inércia, o solavanco, a vertigem. E aí, por isso, muitas vezes, a gente retém-se naquele patamar que nos encontrávamos. Porque sentimos esta tal fraqueza, como a inércia, como a vertigem, que nos faz segurar ou nos impede a marcha, o caminho, para deixarmos aquilo que antes era o ponto dos nossos desejos, para seguirmos para um outro patamar de buscas, que nossa consciência já bem indicou que podemos fazer, mas que nos custa, porque custa sim, é preciso de muitas marteladas, como diz Maria Dolores, para que a gente se encontre nesse rochedo, nessas pedras, façamos o nosso autoencontro. Quando nós falamos de reencarnação, nós falamos de vulnerabilidade. E aí, no livro Renúncia, do Espírito de Emmanuel, quando a personagem de Alcione, um espírito muito evoluído, que já estava em outra condição planetária, vem reencarnar novamente para atender espíritos caros que estavam na carne ainda, ou no plano aqui terreno, e precisavam do seu auxílio para poder crescer, desenvolver-se, né? O espírito mentor responsável ali pelo trabalho, pelo processo da reencarnação dela, vai lhe orientar dizendo assim: Alcione, recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório e, embora não tanto agravados em virtude das suas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. O mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. E mais adiante, continua ele, sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos, inclusive do desejo de ser mãe, que ela, ao reencarnar, vivenciaria, e que seria para ela um dos motivos da sua tentação, porque a missão que ela desenhava para ela não, digamos assim, não envolvia essa etapa da maternidade. Então, vejamos que toda vez que reencarnamos, nós sentimos a vulnerabilidade. Reencarnar é colocar-se vulnerável, como dissemos, recordar das nossas encrencas, das nossas fissuras, dos nossos nós, que retomam muitas vezes ao campo psicológico de nossas almas e fazem-nos muitas vezes sofrer. Reencarnar é também passar por vulnerabilidades do dia a dia. Eu vou andar lá fora, tá frio, preciso de um casaco. Vou passar por um sol escaldante às vezes, por chuva. E reencarnar é ser vulnerável a ponto de você, ao descer ali na escada e ficar distraído olhando o celular, escorregar e quebrar um pé. Então, nós... Ainda bem que ninguém faz isso aqui, né? É só para recordar, né? Então, isso é a vulnerabilidade de quanto nós reencarnamos. Várias situações da nossa vida física se passam e vão ocorrendo. Não são todas essas coisas programadas em seus mínimos detalhes, mas depende das nossas escolhas a cada momento, a cada ponto dessa estrada. Emmanuel vai nos explicar no livro Caminho, Verdade e Vida, esse trecho da carta de Tiago, que diz assim: cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. E ele explica:
examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. O que significa esse fundo viciado e perverso? Gente, o vício é tudo aquilo que é exagero, é tudo aquilo que extrapolamos. Nós somos seres que trazemos em nós o desejo, e o desejo é essencial à vida. O desejo é a mola propulsora da vida, é o impulso do viver. Desejar é como ligar o motor do barco, mas se esse motor ligado está ali, mas sem uma direção, pode causar acidente. Então é preciso que essa embarcação tenha um leme, tenha um curso, tenha uma direção. Quando nós deixamos que os desejos procedam e venham a ser extravasados sem qualquer direção, muitas vezes entramos em graves situações, em graves lamaçais aos quais não sabemos quanto tempo vamos ficar ali afundados, mergulhados, até que consigamos sair deles. Porque o desejo, ele não tem saciedade. Ele, por si, não tem limite. O que dá o desejo ao limite é a vontade. Só a vontade é a gerente capaz de administrar os recursos da mente, diz o Espírito de Emmanuel no seu livro Pensamento e Vida. Então, quando nós usamos da vontade, nós conseguimos direcionar os desejos, esse impulso, esse motor da vida. Mas quando deixamos o desejo seguir livremente, quando deixamos esse desejo descontrolado, nós não sabemos até onde vamos seguir. E assim nós temos feito, não uma, duas, mas 20, 30, 50 reencarnações. Tem espírito aqui desde capela, vivendo acomodado nos seus próprios desejos. Entregue aos seus próprios desejos, sem limites. Então, esse fundo viciado e perverso provém desses impulsos dos desejos aos quais nós não administramos, nós não gerenciamos, nós não conduzimos, e então hoje esse fundo viciado, ele sente então como atraído por uma ou outra situação. Continua Emmanuel dizer assim: recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. No curso das nossas horas, atraímos as condições magnéticas que vão nos levar ao curso dos desejos. Porque os nossos desejos vão atraindo-os a situações, e ao atrair essas situações, nós nos aproximamos e acabamos nos entregando a essas sensações. É o homem que vive ainda o clima das sensações. Vejamos assim, se você trouxer um cavalo, um cesto cheio de pedras preciosas para o cavalo, aquilo não tem nenhum valor. Ele passará a marcha e seguirá o caminho. Mas coloque à frente do cavalo um cesto de milhos e você vai ver o que vai acontecer. Da mesma forma que nós temos situações magnéticas, as quais nos atraem. Outros tantos, para nós, nada significa. Passamos adiante. Mas onde ainda estão essas situações magnéticas que nos atraem? E se a gente não fizer esse exercício do autodescobrimento, a gente não vai perceber. Mas aí está uma das maneiras mais simples de perceber aonde nós paramos. Quais são as nossas tentações? O que nos tenta? E aí alguém poderia falar assim, eu não sinto tentação nenhuma. Eu não passo por tentação nenhuma. Então nós temos duas hipóteses. Se você é uma pessoa que não está sentindo nenhuma tentação, não tem nenhum problema com tentações, tem duas hipóteses.
Uma é que você já se entregou tanto às tentações que não tem nada mais para ser tentado. Então já se entregou totalmente. A outra é que você se tornou um espírito puro. Então, você não precisa sentir essas tentações mais, não sente as expiações, não passa por provas mais. Então, tudo bem. Mas todos nós que estamos ainda num plano de provas e expiações e que estamos fazendo um trabalho de crescimento, de autodescobrimento, um trabalho de aperfeiçoamento, vamos sentir o processo das tentações das nossas vidas. É natural do processo dessa caminhada. É natural deste processo, porque provém aí de nosso passado, a qual estamos precisando acender a luz, estamos precisando controlar os desejos, direcionar esses desejos para que possamos continuar na nossa marcha evolutiva. Então, não há nenhum problema em sermos tentados. Porque essa tentação nos revela quem somos para nós mesmos. Mas precisamos saber como estamos lidando com essas tentações. De que maneira temos conduzido essas tentações dentro das nossas vidas. E há, antes de chegar aqui, um ponto que é muito comum, né, da gente nas religiões judaico-cristãs lembrarmos, que são das tentações vividas por Jesus. E é curioso, que é quase assim inquietador para a gente imaginar que Jesus, um espírito puro, esteja sendo joguete na mão de qualquer tipo de espírito inferior. De repente, a gente pensar que Jesus, um espírito puro, pudesse passar por tentações como nós passamos, gente, isso é de uma infantilidade muito grande, de uma imaturidade muito grande. A falta de reflexão, a falta da meditação, a falta do estudo no cristianismo, da doutrina espírita, às vezes nos leva a esses equívocos, de pensarmos que Jesus passa pelos mesmos processos que nós. E foi preciso, então, que João, o evangelista, ditasse uma mensagem que Kardec colocou no livro A Gênese, para então nos esclarecer. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderias que os Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, por mais curto que fosse, às sugestões do demônio? Pensai bem os ensinos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos têm cegado durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Então, o próprio João Evangelista, em Gênesis, traz-nos essa mensagem dizendo-nos o que vamos ver daqui a pouco, nas passagens que tratam das tentações, é somente uma figura de linguagem. É a chamada parábola encenada. As parábolas encenadas constituem um estilo literário dentro da Bíblia. Nós temos mais de 12 parábolas encenadas no Antigo Testamento e várias no Novo Testamento. Então, os evangelistas, ao escreverem as passagens de Jesus, utilizou-se desse estilo literário para enfatizar determinados ensinos. Então, nem por um momento podemos nos enganar, porque está lá no Livro dos Espíritos 112 e 113. O espírito puro, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Então não podemos colocar Jesus ao nosso nível. Nós não podemos trazer Jesus igualando às nossas perspectivas
Jesus como aquele que sente os desejos que eu sinto. Jesus que se transvia conforme eu também transvio. Jesus que passa pela experiência dos enganos do homem comum, tal como a gente se vê nos dias atuais. É um grande equívoco quando assim a gente aborda o evangelho, porque aí nos perdemos, como diz o João Evangelista, nos perdemos por este caminho, né? Nos perdemos por esta via. A primeira tentação de Jesus. Um ponto interessante que vamos tratar é que quando falamos das tentações, é que essas tentações, elas têm similaridades muito impressionantes com as passagens do povo judeu, do povo hebreu pelo deserto. Se lembrem que Êxodo narra a transição do povo hebreu do Egito para a terra promissora. E então, quando esse povo hebreu estava transitando durante 40 anos e 40 noites pelo deserto, eles passaram por tentações. Eles passaram por problemas, por dificuldades. E então, o capítulo que trata aqui de Jesus no deserto é uma maneira de explicar-nos a nós todos que somos tais como o povo hebreu, em processo de saída do Egito, ao alcance da terra promissora. Somos nós esses viajores no êxodo que estamos fazendo nesse processo evolutivo. Porque quando a gente fala de Israel no Evangelho, nós estamos falando da humanidade toda. Então, quando a gente fala da humanidade toda, nós estamos falando de quando essa humanidade sai do Egito. A palavra Egito significa estreito, estreiteza. Sai desse estreito e faz a sua transição pelo deserto. No Êxodo, é o processo nosso de autodescobrimento, é o nosso processo de purificação que ocorre no deserto de nossas almas. Então, esse deserto e todo este processo tem um simbolismo muito importante para todos nós. E então, narra os evangelistas de como Jesus se procede nesse percurso, para que nós hoje, que somos aprendizes, também possamos imitar e possamos não nos equivocar como o povo hebreu assim o fez quando fez essa transição. Então aqui nós temos alguns elementos que são muito interessantes, porque primeiro vai falar de que Jesus esteve 40 dias e 40 noites no deserto. E quando a gente fala de 40, a expressão 40 não significa 40 dias contados no relógio, como a gente fala. Mas o 40 é um simbolismo. É um simbolismo que se aplica a um período de tempo, a um recorte de tempo. Então, Jesus, a gente vai lembrar, ele esteve entre nós 40 dias depois da crucificação até a sua ascensão. Depois nós temos 40 dias, 40 noites do dilúvio. E há vários outros 40 que vão acontecer na Bíblia, representando um período. Mas não é uma contagem de tempo, de dias com horas, igual a gente pegar o calendário. Então, é um símbolo. Então, narra essa primeira tentação, que, em tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa passagem nos remete a Êxodo, no capítulo 16. Em Êxodo, nós vamos encontrar o povo judeu que saiu lá do Egito, está sob o comando de Moisés, e em um certo momento eles falam: nós temos fome, estamos com fome, dá-nos de comer. E aí eles falam: eu preferiria estar no Egito, escravizado, e tendo aquilo de comer, do que estar aqui neste deserto.
Esse simbolismo é o simbolismo do materialismo. É o simbolismo do conformismo com as coisas materiais. Quando para nós é mais importante as coisas materiais, mesmo que eu me coloque como escravo, mesmo que eu me coloque nesse estreito, no estado de escravidão, eu prefiro esse estado e tendo tudo de material do que estar percorrendo um caminho de libertação, um caminho de avanço, onde eu tenho que me desprender das coisas materiais. E por que sentimos que as coisas materiais são tão importantes na minha vida, ou se colocadas ali no centro de todas as coisas? O fato de perder me perturba. E então eu sou tentado a voltar para aquele pedaço de situação, por aquela circunstância em que eu tinha todas as coisas. Eu esqueço que preciso centrar a minha vida em algo maior. Enquanto eu não faço esse centro fora do materialismo, eu continuo passando pela tentação daquele que prefere voltar ao mundo de escravidão. Eu trouxe aqui um vídeo que já tem mais de 5 anos, de um atleta brasileiro, e sua história é uma história muito interessante que se aplica bem para a gente aqui quando percebemos esse processo da tentação, das situações do materialismo em geral, que às vezes nos prende e que nos absorve, nos impedindo ao crescimento. Vamos ver. Um atleta baiano supera um grave acidente na infância para viver a maior glória da carreira e virar um herói olímpico. Seria o final perfeito para uma grande história, né? Mas a vida nem sempre segue o rumo que a gente gostaria. Quando tudo parecia perfeito para o remador Ayrton Santana, um inimigo terrível entrou na história. O vício. As drogas levaram nosso herói ao fundo do poço. Mas tem muitas pessoas dispostas a tirá-lo de lá. Quantos braços e mãos podem se unir na difícil remada contra as drogas? Se o vício é o adversário a ser batido, remar junto com a família e os verdadeiros amigos pode tornar o desafio menos sofrido. O remador Ayrton Santana tinha uma vida saudável, esbanjava confiança e força, mas tudo começou a mudar quando a curiosidade foi maior do que a prudência. O corpo de atleta foi sugado pela dependência química. O sorriso e o olhar perderam o brilho. Eu me envolvi com ácido, com cocaína, com crack, com maconha. Eu pensei que eu ia morrer, cara. Eu pensei que eu ia morrer por causa de mim, por causa de onde eu fui, por causa de algumas pessoas que esteve perto de mim durante o uso, porque você encontra pessoas de todo tipo. E eu me vi assim, já sem vida, e muito breve. Na escalada do vício, nenhuma outra droga é tão devastadora quanto o crack. As mãos que antes conquistavam medalhas, hoje trazem cicatrizes, provocadas pelo uso da pedra da morte. Nos últimos 3 anos, Ayrton consumiu crack vários ao dia. O crack, ele te exclui e te coloca no meio e que você fica submisso totalmente, dia a dia. Me roubou a paz, me roubou a minha liberdade de relação social. Me deixou excluso aos meios em que cresci, que me relacionava, me deixou só, amigos tentando ajudar e eu surdo. Sério. Só uma pessoa ficou ao lado dele durante todo esse tempo. Dona Eunice. Se ele ainda tem um teto para morar, deve isso à mãe, que não desistiu do filho nem nas horas mais difíceis. O rosto horrível, a aparência... Eu nem sei dizer a você a aparência que ele estava. Do jeito que ele estava, porque ele chegava aqui. Um mendigo mesmo. Ele chegava aqui, ele deitava nesse sofá aí. Você não... O fedor era demais. Eu trabalhando todo dia, tá ligado? Com uma pessoa que só me faz bem a vida toda, entendeu? Eu vou mentir que eu ainda tenho, assim,
Vergonha, velho, porque minha mãe anda, né, cara? Ela sai à rua, né, cara? Vai trabalhar e ela é com essa carga, né, velho? Com essa má fama que eu tava, né, cara? Mano, eu agradeço a Deus por me dar força, velho. Agradeço a Deus, né? Principalmente quando eu vi, eu consegui enxergar isso, cara. O tanto de vergonha que eu tava dando à minha mãe, velho. Aos 31 anos, é um homem desempregado, sem dinheiro e com dívidas. Aos 25, era formado em educação física, professor. E atleta de alto rendimento. O remo adaptado virou o esporte dele após ser atropelado e perder uma perna. Pequim, 11 de setembro de 2008. Essa é a data mais importante na vida do competidor Elton Santana. Ao lado da catarinense Josiane Lima, conquistou o bronze, primeira e única medalha paralímpica do Brasil no remo. Na volta a Salvador, desfilou em carro aberto pelas ruas da cidade. Pois bem, até na medalha, Elton se afastou por causa do vício. Eu queria assim protegê-la. Porque eu morei 1 ano na Chapada Diamantina, e hoje na verdade está na Chapada Diamantina. No ano seguinte, mais uma conquista importante. Prata no Mundial da Polônia. O problema com as drogas começou logo depois. Elton largou o remo e brigou com o técnico que o revelou. Fala com o Cláudio lá. O reencontro só aconteceu agora. Levamos Elton à Associação de Remo Salvador, coordenada pelo ex-treinador dele, Cláudio Mota. Os dois não se encontravam havia quase 5 anos. Sabe, ele tá comentando aqui, a gente comenta aqui que Elton era imbatível na área. E até que não sei um pouco, porque ele sabe do nosso trabalho. Esse trabalho nosso não foi 3 anos nem 2 anos, foi quase 10 anos junto aí. Elton não rema desde 2011. De lá para cá, não teve mais nenhum contato com os barcos, com a raia, com nada. Mas eu tenho uma proposta aqui para fazer para ele. Quer matar a saudade? Ah, com certeza. Principalmente depois do perdão do mestre, da rebeldia do aluno aqui, velho. Que pra água. Lógico, velho. Tá com saudade? Lógico, tô, velho. Tô. Não apresentando vocês estão me dando. Só para dar uma remada? Não, vamos lá, velho. Vamos para a água, então. Vamos ver como é que ele se sai depois de tanto tempo. O ritmo não é o mesmo, mas a técnica ainda está presente. Nós tudo mesmo. O mesmo caso sai rico da água. Bastaram 10 minutos na água. Olha a alegria de volta. Nossa, agora que eu sou um bocado, velho. Junto com o sorriso, veio o convite para voltar aos treinamentos. É mais um braço para ajudar na remada contra as drogas. A casa tá as portas abertas, só vai pedir você, né? O Elton já tá voltando, se quiser vai competir, vai ter... Não é isso, sabe, cara? É a prioridade. É a prioridade dessa disciplina, cara. Esse privilégio de vir aqui à natureza todo dia que eu botei de novo. Acordar cedo pra isso, não acordar cedo pra o que eu tava vivendo, sabe, velho? Esse mal ainda dói, mas vai ser curado, cara, no dia a dia. Então, vocês observem que quando ele diz a procura dele agora não é ser um medalhista olímpico, não é ter um troféu, mas é poder acordar todos os dias, olhar o mundo e ter essa gratidão pelas coisas que tem no mundo, as coisas simples, o verde, a natureza, o sol, a chuva, é a gente poder ter essa capacidade de enxergar novamente a beleza da vida, o colorido da existência, e nós abandonarmos essas ilusões, porque as abelhas voltam para suas colmeias, as cobras, as serpentes para os seus covis, e nós, para onde nós seguimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Para que áreas nós nos voltamos? Para a fama,
para o dinheiro, para o poder, para a dominação, para a posse, para ter, para manter o corpo. Para onde nós estamos voltando as nossas buscas? E o que está nos retendo nesta caminhada? A segunda tentação nos remete à situação em que o povo hebreu, na sua passagem em Êxodo 17, chega novamente até Moisés e diz a Moisés: nós temos sede, dá-nos de beber. Então o povo hebreu, naquele momento, começa a dar ordens a Moisés. Como, digamos assim, se você não me der isto, eu vou voltar para o Egito. Se você não me der aquilo, eu vou voltar àquela situação. Será que a gente já passou por isso? Se a doutrina espírita não me oferecer isso, eu abandono. Se esse trabalho não for bem, não for do jeito que eu quero, eu vou procurar outra coisa. Então ele começa a dar ordens. E a segunda tentação diz exatamente o que acontece no caso de Jesus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quantas vezes nós também passamos a tentar, no sentido de nós não aceitarmos as situações que ocorrem na nossa vida? Parece que as coisas não estão se direcionando bem, deveriam estar sendo melhores. Será que é isso que está me acontecendo? Será que isso é justo? Será que a justiça divina está imperando sobre mim? Ou será que eu tenho que tomar as rédeas e eu vou fazer da minha forma, do meu jeito, sob a minha lei? Sabe aquela coisa de você ser um justiceiro e resolver que não, eu não vou acompanhar a lei é falha, eu vou ser um justiceiro. Então, quando a gente toma esse caminho, é o caminho da rebeldia. E a rebeldia nos prende no percorrer da marcha. Na questão 117 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, sabe aqueles espíritos renitentes no mal, que continuam ainda arraigados às suas imperfeições? Esses espíritos, um dia alcançarão a evolução? Pergunta Kardec. E os espíritos falaram sim, porque todos nós, sejam espíritos mais dóceis, sejam espíritos mais rebeldes, chegaremos à nossa evolução. Só que tem um seguinte senão. Para os rebeldes, as eternidades serão mais longas. Não é uma expressão muito bonita? As eternidades serão mais longas. Porque nós permaneceremos por mais tempo, ainda no processo do nosso sofrimento, ainda no nosso processo de círculos repetidos dentro do mesmo processo de experiências. Uma vez não conseguimos, aí a vida dá um novo ciclo e as voltas da vida acontecem e a gente dá de volta naquele mesmo ponto que a gente não resolveu num determinado ponto da vida. Parece que a vida vai dando as voltas, mas repetindo as lições para que a gente possa realmente verificar se a gente saiu dessa rebeldia e se a gente já aceita esse processo. É como a gente colocar nas nossas vidas essas situações mais, digamos assim, esse vaso de flores aqui, significando o belo na minha existência. Esse belo na minha existência, como ele está sustentado? Como eu sustento esse belo na minha existência? Eu coloco sobre uma mesa, e aí, se essa mesa, por acaso, tiver uma perna quebrada, se eu tenho um problema financeiro, se eu um casamento que não deu certo, se eu um desquite, alguém se separa de mim, é a perda de um ente querido, e de repente essa mesa começa a perder as pernas, aquilo que é o belo da minha existência cai, tomba, e aí eu me vejo naquela situação de aflito. Mas se eu me ligo às coisas mais altas, se eu me sustento, esse vaso está sustentado a correntes do invisível, que são aquelas correntes das coisas mais sublimes,
mais elevadas, mais altas, mesmo que as situações que me prendem na terra, que são as coisas financeiras, as questões de saúde, isto ou aquilo, venham a ser abaladas, eu estou sustentado por fios que me preservam aquilo que é o belo da minha existência, porque por mais que essa ventania, por mais que 1000 cairão à direita, outros 1000 à esquerda, nós não tomaremos. Continuaremos seguindo a nossa marcha. E essa rebeldia foi muito presente no livro há 2000 anos, quando Emmanuel lá encontra Jesus, naquele momento assim, indelével, nesse momento marcante. Depois de longos anos de desvio pelo bom caminho de Jesus a Públio Lentulus, pelo sandal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade, de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Era um momento crucial, aquele momento cerne da vida dele, né? Em que ele podia usar para fazer a sua escolha, para deixar aquela situação do passado e seguir adiante, para se desligar dos mundos dos desejos que muitas vezes estavam ali tumultuando a marcha dele. E o que fez Públio Lentulus? Respondeu Públio Lentulus a si mesmo: humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? No minuto, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava, naquele momento, fossem imortais. Abandonar toda a glória, os meus títulos, os meus bens, a minha fama, o respeito do mundo todo, para seguir a esse profeta? Será que eu vou dar esse salto? Será que eu vou fazer esse passo? Como eu vou fazer isso? E a rebeldia de Públio Lentulus o reteve por muitos milênios, né? Conforme ele conta, né? E a terceira tentação é a tentação que nós encontramos em Êxodo, agora no capítulo 32, quando então Moisés sobe ao alto do monte e vai receber ali os 10 mandamentos. Ele fica 40 dias até que volta. Olha, novamente 40, de um significado de um período de tempo. E quando ele volta, o que o povo hebreu fez? Construiu os bezerros de ouro. Construiu os seus deuses. E aí, essa é a outra e última tentação. Novamente, o transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui somente um adendo. Diabo vem do grego diabolos, Satã vem do hebraico, que foi traduzido no grego como diabolos. Então significa o adversário, o oponente, é aquele que se opõe. Nós todos podemos ser esses como nos opomos ao bem. Todas as vezes que nós nos colocamos como adversários das coisas boas, do bem, da corrente do bem, somos essa personagem aqui, endereçada pelo Evangelho. E então a gente vê aqui a questão da criação dos deuses. E então Zygmunt Bauman, que traz para nós a respeito do mundo fluido, da fé fluida da atualidade, vai nos falar que muitas vezes, na atualidade, nós também criamos os nossos bezerros de ouro.
Porque nós ainda continuamos como humanidade dizendo que a verdade, ela não existe. É a minha verdade. É a minha versão. E aí a atualidade é a atualidade da religião customizada. A religião que eu quero, na versão que eu quero, da maneira como eu entendo, porque isso é muito mais importante do que qualquer outra significação, qualquer outra interpretação. É a minha maneira, a minha verdade. É o mundo da pós-verdade, né? Hoje, em que as pessoas acham que tudo é interpretação, tudo é possível, tudo é flexível, a depender da minha perspectiva. E quando a gente vê, é sempre o espelho narcisista daquela pessoa que está falando. Porque hoje nós vemos cristãos que apoiam o ódio, que apoiam as perseguições, cristãos que fazem discursos a favor da misoginia, do preconceito. Então, nós vamos no Evangelho e não encontramos suporte a isso, porque Jesus nunca apoiou a violência. Jesus nunca apoiou os discursos de ódio. Basta a gente ir no Sermão da Montanha e vermos ali os arautos da mensagem cristã. Basta a gente lembrar os exemplos quando Jesus, à frente daquela mulher que era considerada, que estava em, como se diz? Adultério, isso, obrigado. Em adultério, ele é o primeiro que diz, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, é ele que adverte Pedro contra a violência. E vai lá e recupera a orelha. São várias e várias passagens em que a gente vê que o ódio e que a violência não tem cabimento. E se nós somos cristãos, deveríamos ser os primeiros a defender, os primeiros a evitar os discursos de ódio, as violências, as perseguições, as torturas, porque todas essas situações foram aquelas em que Jesus viveu nos seus últimos momentos, até o encontro da morte, quando ele foi aquele condenado à morte. E nós hoje vemos cristãos que se levantam a favor da pena de morte. Então, esse flagrante paradoxo entre o cristianismo e os seus ensinos e aquilo que eu percebo e aquilo que eu assumo como o meu bezerro de ouro, como a minha versão da religião, como a minha versão do espiritismo ou do cristianismo, nos faz levar a essas criações em que são peculiares a nós. Então, nós não somos máquinas, nós não estamos aqui para apertar parafusos, nós não viemos para simplesmente repetir tarefas no dia a dia. Temos um propósito muito maior, e esse propósito muitas vezes é dessa escalada, e nessa escalada, esse que quer alcançar até o alto, precisa ter um guia, precisa ter aquela corda de segurança, porque ele sabe que a ela ele se prende e segue até o alto. Por mais que ali a ventania surja e por mais que um ponto ou outro dessa jornada ele tenha os desafios de se colocar, de se amparar, de se ancorar, ele sempre sabe que tem um guia, tem um destino e que tem um suporte a qual ele confia e segue. E esse suporte, esse guia, chamemos nós de Jesus, chamamos de amor, mas precisamos confiar e seguir por essas vias. Muito obrigado, desculpe aí o atraso. Deixa alguém ter alguma... Gente, perguntas, questões, comentários? Não? Ok. Todo mundo está com fome. Todo mundo está morrendo de fome. O cardápio está... Ou como o João disse a semana passada, ou ninguém entendeu nada, ou entenderam tudo. Então tá bom, se ninguém tem nenhum comentário, eu também não vou comentar, não. Vamos fazer os anúncios aqui, eu tenho a lista. Então, no dia 5 de novembro, vamos ter a festa do apadrinhamento. Não foi. Pô, mas ninguém me avisa aqui, ó, desliguei o... Vai colocar na mão. Não, já desliguei aqui o negócio. Não vou falar mais nenhum.
Vamos falar do almoço, então, né? O almoço de hoje, esse está garantido? Está garantido, então. Então tá bom, vamos ter o almoço. Não, é curiosidade. Curiosidade, não pode falar que tem camarão lá fora, não. O pessoal tem que ficar curioso. Aqui tem de tudo hoje lá. E não engorda, né? De jeito nenhum, né? O negócio é iluminado, é light. Então tá bom, perfeito. Se não tem alguma coisa que tem que falar, Luci, ou não? Que a Luci me socorra. Alice, socorre eu aí, por favor. Não? Soninha, você por aqui, tudo bem? Que agora já não tem o que falar. Vamos então para a nossa segunda parte, que é os passes, a oração final. Ô, Brás, você pode fazer a nossa oração final hoje? Se você não puder, a gente pega o Oswaldo. O Oswaldo está por aí, ó. O Brás já falou que pode. Pode? Então tá bom. Vem para cá então, Brás, eu não vou falar mais nada. Obrigado, Edson, pelo estudo maravilhoso. 9 de dezembro, a festa de Natal. Ah, mas eu não vou falar não, depois muda de novo. Não, vou falar não. O Brás, por favor, pode vir. Obrigado. Então, irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, tranquilizar nossas mentes, nossos corações, para que possamos estar receptivos a seu amor. E vamos lembrar, né, refletir na mensagem de hoje, das tentações. E quando a gente pensa, né, no diabo, se a gente trocar a palavra diabo pelo nosso ego, que está dentro de nós, né, algo que a gente acha que é, mas não somos. Somos filhos de Deus, ainda imperfeitos, mas estamos trabalhando para que possamos chegar e sentir seu amor mais próximo, mais próximo de Deus possível. E sabemos como chegar lá, né? A nossa própria renúncia, os nossos hábitos, realmente semeando os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Então, se a gente tirou alguma coisa dessa mensagem hoje, né, que possamos realmente refletir no que foi falado. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode começar agora, nesse momento. Seja da maneira que a gente fala com o próximo, em vez de julgar, vamos analisar por que estamos julgando, né? Sabendo que nós não somos perfeitos, vamos errar, mas é por isso que estamos aqui, né? Não vamos esquecer que somos filhos de Deus. Peço a Deus nesse momento, a Jesus, aos nossos mentores, que abençoem a cada um de nós, aos nossos familiares, nossos amigos, que os mentores espirituais desse centro também sejam abençoados por Deus, por todo o trabalho que é feito. E às vezes a gente não vê, mas porque não estamos receptivos a isso. Então, começando hoje, vamos levantar nossos pensamentos a Deus, abrir nossos corações, ser mais humildes um com o outro. E é assim que a gente chega lá. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.